Essa aula tem um alvo, o ideal de um tribunal filosófico. O que seria um tribunal filosófico? Seria alguma habilidade que algum filósofo possa nos fornecer algum dia, ou que a gente possa possuir, que quando a gente tem uma dúvida nas questões centrais da filosofia ou da existência, como a ética, né, o que a gente deve fazer, o que existe para além da vida, o que é o certo e errado, o que é a verdade, o que é o conhecimento, todas essas questões, o que é o belo, o sublime, todas essas questões filosóficas que a gente está tentando sempre responder há mais de 2000 anos, a ideia de que em algum momento a gente vai conseguir achar um tribunal filosófico onde a gente não vai mais precisar exercer essa tarefa angustiante de buscar respostas, e quanto mais a gente se aproxima delas, mais elas se afastam. Esse tribunal filosófico, numa perspectiva desse curso que aborda Foucault, que vai dizer: sou simplesmente nietzschiano, então esse tribunal filosófico não existe. Ser um nietzschiano, nesse sentido, é abdicar desse tribunal filosófico. A partir de agora você vai entender a filosofia, a ética, a política, a estética como uma tarefa infinita. Isso traz certa angústia, isso traz uma série de críticas. O filósofo nietzschiano, o Foucaultiano, o pós-moderno, como a gente vai ver mais pra frente, ele vai ser atacado de irracionalista e relativista. Isso vai precisar ficar claro como não é assim que funciona. Porém, um conceito que é correto é o perspectivismo. Nietzsche é considerado o grande filósofo do perspectivismo, embora isso já esteja nos sofistas. Inclusive alguns pensadores como Richard Roth vão se auto-intitular e entender Nietzsche como neosofistas, porém é preciso com calma, porque o termo sofista tem uma carga pejorativa que, ao meu ver e ao ver de muitos pensadores atuais, é injusta. Mas vamos tentar entender o que é esse perspectivismo, então, citando Nietzsche. Existe apenas uma visão perspectiva, apenas um conhecer perspectivo. E quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo será nosso conceito dela, nossa objetividade. Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos todos sem exceção, supondo que o conseguíssemos, como? Não seria castrar o intelecto? Quando Nietzsche escreve essas palavras, ele está pensando em filósofos iluministas que acreditam que a gente pode atingir um ideal de razão no qual a gente higieniza completamente os nossos afetos, higieniza completamente as nossas paixões, e a gente deixa a razão agir por si só. Se a gente for parar para pensar na maior obra, talvez a maior obra iluminista, que foi de Kant, chamada Crítica da Razão Pura, e no objetivo dessa obra, que é usar a própria razão para criticar a razão e deixar os afetos de lado, então a gente consegue entender que o perspectivismo é um ataque a esse ideal, um ataque a essa visão iluminista de razão, a razão com R maiúsculo. Quando essa razão vai ser atacada por nietzschianos e aderida por Foucaultianos e afins, vão entender: olha, são irracionalistas. O que ele está dizendo? Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que você tem sempre uma perspectiva. Eu sou o Daniel, eu só consigo olhar as coisas a partir do Daniel, desse ego, desse eu que é o Daniel. Ele é um ser humano, ele tem uma visão humana. Então, se eu vejo uma cadeira vermelha, é porque eu sou um ser humano, porque eu tenho os olhos de um ser humano, eu tenho todo o sistema de um ser humano. Um gato ia ver de maneira diferente, uma bactéria, um mosquito, qualquer ser que seja diferente de mim vai ver aquela cadeira de maneira diferente. Existe sempre só uma visão perspectiva, e nós, enquanto seres humanos, possuímos afetos, e sempre que a gente vai falar de um tema como ética, política, estética, a gente imprime esses afetos. A gente pode entrar numa tarefa onde a gente vai complexificar eles, a gente vai enriquecer eles, a gente vai transformar eles em afetos mais amplos, a gente vai usar a razão para afetar esses afetos e deixar esses afetos afetar razão. Isso tem muita profundidade onde a gente pode atingir, tem muita coisa interessante, mas a gente não vai conseguir higienizar. Isso seria inclusive para Nietzsche castrar o intelecto, tirar ele dos aspectos, falar assim: não, o que você pensa da pedofilia ou do amor
ou do socialismo ou do capitalismo, independente dos seus sentimentos. Não existe independente dos seus sentimentos, não existe independente dos seus afetos. Você vai sempre usar os seus afetos, trazê-los num diálogo com a razão. Isso não significa abandonar a razão. Tá, eu já estou assumindo uma postura aqui para Nietzsche e Foucault que muitas vezes não está clara. Isso não significa abandonar a razão. Significa ter um olhar perspectivista sobre ela. Então, o que isso implica, então? Dizer que o fora é inacessível. Dizer que o fora do Daniel, o Daniel vai olhar as coisas de uma perspectiva que não é mais o Daniel, agora é uma perspectiva da razão, uma perspectiva, a visão de lugar nenhum, como tem o livro do Thomas Nagel. Esse fora é inacessível, esse fora não existe. Esse fora é uma ideia da razão que se tornou muito popular na filosofia, mas não existe. Então, trazendo Roberto Machado, um filósofo brasileiro que estudou bastante Nietzsche e Foucault, um grande especialista, talvez um dos maiores aqui do Brasil. Vamos fazer uma citação dele. Conhecer não é explicar, é interpretar, mas é uma ingenuidade pensar que uma única interpretação do mundo seja legítima. Não há interpretação justa, não há um único sentido. A vida implica uma infinidade de interpretações, todas elas realizadas de uma perspectiva particular. É angustiante imaginar e pensar a filosofia, a vida, a política, tudo aquilo que importa dessa visão interpretativa. Isso é uma tarefa que entendo perfeitamente as críticas de relativismo e afins, embora discorde delas, mas é uma tarefa que, se a gente começar a olhar com bons olhos, a gente vai começar a entender que é bastante interessante. Então, se é verdade que os pensamentos não são livres de valores, não são imparciais, não são livres dos afetos, também é verdade que a gente pode aperfeiçoar eles. A gente pode, por exemplo, estar ciente de quais são esses valores, estar ciente de quais são esses afetos e fazer a própria crítica deles e tentar sempre lapidar essa perspectiva, tentar sempre confrontar a nossa perspectiva com várias outras perspectivas, com perspectivas de outros indivíduos, de outras culturas, de outras áreas do conhecimento, e sempre transformar essa tarefa que é a filosofia, que é o conhecimento, que é a ciência, em algo muito mais complexo e interessante. Então, em momento algum, Foucault ou Nietzsche vão abandonar isso. Pelo contrário, eles vão nos convidar a enriquecer isso e nos livrar, inclusive, de algumas crenças de tribunais filosóficos e afins que são até limitantes para eles. Isso significa dizer que a nossa existência é imanente à condição na qual a gente é formado, na qual a gente existe. A gente pensa de acordo com o tempo em que a gente está inserido e sempre tentando ir além, sempre tentando quebrar as barreiras. O convite aqui é a gente não pensar nesse perspectivismo como algo ruim. Ele prolifera, ele aumenta o diálogo, ele abre as portas para que a gente pense diferente. E quando a gente pensar diferente, ele vai abrir as portas de novo para a gente pensar diferente. E a humanidade é isso, a humanidade está inserida numa tarefa infinita, que Foucault vai chamar, por exemplo, de tarefa infinita da liberdade. A tarefa infinita da filosofia, a tarefa infinita da crítica. A gente está numa tarefa infinita. Isso é bom, isso amplia os nossos horizontes e a gente tem que estar sempre ampliando esses horizontes. Então, mais uma citação extraída de H. Ciência. Não podemos enxergar além da nossa esquina. É uma curiosidade desesperada querer saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver. Por exemplo, se quaisquer outros seres podem sentir o tempo retroativamente ou alternando progressiva e regressivamente, com o que se teria uma outra orientação da vida e uma outra noção de causa e efeito, mas penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula imodéstia de decretar, a partir de nosso ângulo, que somente dele pode-se ter perspectivas. O mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Eu estou trazendo Nietzsche, eu sei que é um curso sobre Foucault, mas eu estou trazendo Nietzsche porque o Nietzsche se permite viajar muito mais que Foucault. Foucault é bem mais acadêmico que Nietzsche, é mais rigoroso, inclusive, e Nietzsche se permite viajar, ele se permite pensar em um ser que pensasse o tempo de maneira de trás para frente, ou alternando, alternando progressiva ou regressivamente. Para você ter uma ideia, essa viagem, que não é tão viagem, eu recomendo o filme Interestelar. Quem já assistiu sabe, aquela
questão de como o Interestelar coloca uma questão filosófica sobre o tempo. Então isso já está em Nietzsche. Isso também, cientistas sérios pensam a respeito disso, embora não seja o consenso filosófico, tá? Mas então Nietzsche permite-se pensar como que veria a perspectiva do universo um ser que pudesse ver o tempo de maneira retroativa. E isso traz então a ideia de que o mundo, o universo, pressupõe infinitas interpretações. Existem tantas interpretações quanto existem seres interpretantes. Então, para não dizer que eu não falei das flores, vamos a uma citação de Foucault quando ele está falando sobre o perspectivismo nietzschiano. Quando fala do caráter perspectivo do conhecimento, Nietzsche quer designar o fato de que só conhecimento sobre a forma de um certo número de atos que são diferentes entre si e múltiplos em sua essência, atos pelos quais o ser humano se apodera violentamente de um certo de coisas, reage a um certo número de situações, lhes impõe relações de força, ou seja, o conhecimento é sempre uma relação estratégica em que o homem se encontra situado. Foucault mais uma vez traz a questão do poder. Se existem inúmeras perspectivas, o que é o conhecimento? O conhecimento é uma perspectiva que dentro das relações de poder se tornou hegemônica. Isso não quer dizer que qualquer perspectiva seja igualmente valiosa. Muitas vezes se torna hegemônica justamente pelas suas características, da sua existência. Então essa hegemonia ela pode ser bem justificada. Ela pode precisar ser demolida, uma posição hegemônica racista ou do patriarcado, a posição hegemônica na qual a gente rejeita valores humanos, direitos humanos, ela pode precisar ser rechaçada. Agora, ela é o fruto de relações de poder, ela é o fruto estratégico de combates, ela é o que saiu desses combates. Ela é a perspectiva dominante, mas existem inúmeras outras. Então, a gente está em certas relações de poder conflituosas no qual podemos fazer surgir outra perspectiva, que pode ser melhor ou pior do que a que a gente tem, do que a hegemônica, do que a atual. Então essa aula foi mais sobre Nietzsche, pegadinhas do malandro pra vocês, não, brincadeira, mas porque eu acho bastante interessante pra gente ir lapidando esse conhecimento e poder entender melhor Foucault, melhor inclusive as relações que Foucault tem com Nietzsche e essa ideia da filosofia como uma tarefa infinita, sem um tribunal filosófico e com um conflito de relações de poder entre inúmeras perspectivas, do quais algumas, de maneira justificada ou não, tornam-se hegemônicas. Quem curtiu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vamos ter mais aulas sobre Foucault e outros autores, inclusive. Então é isso, gente.